Você já parou para olhar para o seu parceiro, depois de décadas juntos, e sentir uma pontada de algo que você não esperava? Uma frustração silenciosa, uma sensação de oportunidades perdidas, ou até mesmo um leve ressentimento. É um pensamento doloroso. Eu sei, especialmente depois de terem construído uma vida inteira lado a lado, depois de tantos anos dedicados à família, ao trabalho e a superar tantos desafios. É natural esperar que a fase dos anos dourados traga mais paz, mais cumplicidade. Mas a verdade é que, para muitos casais com mais de 70 anos, a realidade pode ser bem diferente. O que antes era uma união forte pode começar a mostrar rachaduras que ninguém esperava, transformando a rotina em algo pesado, e a presença um do outro em fonte de irritação. É como se, de repente, o companheiro de uma vida se tornasse um estranho, ou, pior, alguém que você passa a evitar. Essa é uma realidade dolorosa. Mas, acredite, não está sozinho. E o mais importante, existe um caminho para proteger e até revitalizar essa relação tão preciosa. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos motivos surpreendentes pelos quais o ressentimento pode surgir nesta fase da vida e, mais importante, vamos descobrir juntos práticas simples, mas poderosas, que podem transformar essa dinâmica, reacendendo a chama do carinho, da compreensão e do amor que vocês construíram. Prepare-se para uma jornada de redescoberta, porque vou compartilhar algo no final que pode mudar completamente a sua perspectiva. Vamos começar com algo que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um impacto gigantesco na dinâmica de um relacionamento de longa data, o fenômeno do ninho vazio e a necessidade urgente de redefinir o que significa estar junto. Pense bem, por décadas, a vida de vocês, provavelmente, girou em torno de filhos, netos, responsabilidades familiares e talvez uma carreira exigente. Tudo isso servia como um ponto central, um propósito compartilhado que preenchia grande parte do tempo e da atenção de vocês. As conversas na mesa de jantar eram sobre as crianças. Os planos de fim de semana envolviam atividades em família. E até mesmo as preocupações do dia a dia tinham uma conexão direta com o bem-estar dos outros. Era um tipo de estar junto que se sustentava na estrutura familiar. Mas e agora, de repente, os filhos cresceram, seguiram seus próprios caminhos. E a casa que antes fervilhava de vida se torna mais silenciosa. As demandas diminuem, e vocês dois se encontram sozinhos. Talvez pela primeira vez em muito tempo, um de frente para o outro, sem o amortecedor das responsabilidades parentais. É neste momento que muitos casais percebem que, apesar de terem vivido juntos por tanto tempo, talvez nunca tenham realmente aprendido a estar apenas um com o outro, sem um projeto externo para unir. O que acontece aqui, na ausência dessa estrutura externa, velhos padrões de comportamento, expectativas não ditas e até mesmo pequenas irritações que antes eram facilmente ignoradas ou camufladas pela correria do dia a dia, começam a vir à tona com uma intensidade surpreendente. O silêncio pode não ser mais de cumplicidade, mas de desconforto. As conversas se tornam superficiais, ou piores, começam a descambar para reclamações ou discussões sobre trivialidades. É como se o roteiro de uma peça de teatro que vocês conheciam de cor, de repente mudasse, e vocês se sentissem perdidos no palco, sem saber as falas. E é aí que o ressentimento pode começar a se instalar. Quem é essa pessoa que está sentada do meu lado? Você pode se perguntar, nós costumávamos ter tanto em comum, o que aconteceu? O segredo aqui não é tentar voltar ao que era antes, porque o tempo não volta, mas sim redescobrir quem vocês são agora, individualmente.
e quem vocês podem ser juntos nesta nova fase. Isso exige um esforço consciente, uma vontade genuína de se reconectar em um nível mais profundo. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é começar a se perguntar: quais são os nossos sonhos agora? Quais são os meus sonhos e os dela? Não os sonhos de ter os filhos bem, ou ver os netos crescerem, que são importantes. Claro, mas os sonhos que pertencem apenas a vocês dois. Que tal resgatar um hobby que vocês amavam e que ficou esquecido? Ou talvez, experimentar algo completamente novo. Uma aula de dança, um curso de idiomas, aprender a tocar um instrumento, ou até mesmo planejar aquela viagem que sempre adiaram. A ideia é criar um novo normal para o relacionamento, que não seja apenas a ausência do antigo, mas uma construção ativa de novas experiências e interesses compartilhados. Lembro-me de Maria e João, um casal que conheci por décadas. A casa deles era o centro das reuniões familiares, quando o último filho saiu de casa. Maria contou que passava as tardes olhando para João, que lia o jornal em silêncio, e sentia um vazio. Ela se sentia invisível. E uma frustração silenciosa começou a crescer. Um dia, ela se lembrou que, quando eram jovens, ambos adoravam pintar aquarelas, com certo receio. Ela sugeriu: João, lembra das nossas aquarelas? Que tal tentarmos de novo? João, que também sentia o peso do silêncio, aceitou prontamente. Eles compraram novos materiais e começaram a pintar juntos. Na mesa da cozinha, no início, era desajeitado, mas logo as conversas voltaram. As risadas, as brincadeiras sobre quem pintava melhor. Eles não estavam apenas pintando, estavam redescobrindo um ao outro, vendo novas cores não só na tela, mas na própria relação. Esse simples ato de criar algo novo juntos reacendeu a chama da cumplicidade. Isso nos leva a um segundo ponto crucial, que é a questão das expectativas não ditas e das necessidades não atendidas, em um relacionamento de longa data. É muito fácil cair na armadilha de achar que o outro deveria saber o que sentimos ou o que precisamos. Afinal, vocês se conhecem há tanto tempo. Certo, ele deveria saber que estou cansada. Ou ela deveria entender que preciso de mais espaço. Mas a verdade é que as pessoas mudam. As necessidades evoluem. E o que era óbvio para um pode não ser mais para o outro. O ressentimento, muitas vezes, é um veneno lento, que se forma a partir de uma série de expectativas não comunicadas e, consequentemente, não atendidas. Pensamos: eu faço tanto por ele, ela, e não recebo nada em troca. Ou, sempre fui eu quem abriu mão de coisas, e agora ela continua a agir como se eu não tivesse meus próprios desejos. Essas são as sementes do ressentimento que, se não forem abordadas, podem crescer e se tornar muros intransponíveis entre vocês. A prática aqui é a comunicação ativa e, acima de tudo, aberta. Não se trata de culpar ou apontar dedos, mas de aprender a expressar suas necessidades de forma clara e gentil. Isso pode parecer simples, mas é uma das habilidades mais desafiadoras de um relacionamento. Experimentem agendar um momento de checagem uma vez por semana. Um horário em que vocês se sentam, sem distrações, e realmente conversam. Pode ser durante o café da manhã ou no final da tarde, antes do jantar, durante esse momento. Cada um tem a oportunidade de expressar o que está sentindo, o que precisa, ou o que o incomodou durante a semana, sem interrupções, e a outra parte pratica a escuta profunda, ou seja, não apenas ouvindo as palavras, mas tentando compreender o sentimento por trás delas, sem já estar pensando na própria resposta. É um exercício de empatia genuína. Lembro-me do caso de Carlos e Ana,
por mais de 40 anos de casamento. Ana sempre foi a anfitriã perfeita das reuniões familiares. Ela cozinhava, organizava, limpava, tudo com um sorriso. Carlos, por sua vez, esperava que ela sempre quisesse fazer isso. Afinal, era a coisa dela. Mas Ana, depois de décadas, estava exausta. Ela amava a família, mas o peso da responsabilidade era enorme, e ela sentia que estava perdendo sua própria identidade no processo. O ressentimento começou a borbulhar silenciosamente. Ela pensava: ele nunca me pergunta se estou cansada. Nunca se oferece para ajudar de verdade. Um dia, durante uma dessas conversas semanais, Ana finalmente, com a voz embargada, expressou seu cansaço e seu desejo de que as coisas fossem diferentes. Carlos ficou surpreso. Ele jamais imaginou que ela se sentia assim. Ele pediu desculpas por sua falta de percepção e, juntos, eles encontraram uma solução, contrataram alguém para ajudar na cozinha e na organização dos eventos maiores. E Carlos se comprometeu a assumir mais tarefas. Não foi uma discussão. Foi um diálogo que salvou a relação de um ressentimento que estava prestes a explodir. Essa abertura e vulnerabilidade são a chave para desarmar muitas bombas relógio que o tempo, por si só, não consegue desativar. E é com essa perspectiva que avançamos para a próxima etapa, que é ainda mais profunda e toca em feridas antigas. Agora que falamos sobre redescobrir a conexão quando o foco muda e a importância de expressar abertamente o que se sente e o que se precisa, vamos abordar uma área que é, talvez, a mais delicada de todas, mas absolutamente essencial para proteger seu relacionamento do ressentimento: o peso das questões passadas não resolvidas. Ao longo de décadas de vida a dois, é quase inevitável que surjam desentendimentos, mágoas e situações em que um magoou o outro, intencionalmente ou não. Muitas vezes, na correria da vida, com a pressão de criar filhos, manter a casa e lidar com as próprias carreiras, a gente acaba varrendo essas questões para debaixo do tapete. Acreditamos que o tempo vai curar tudo, ou que já passou. E seguimos em frente. Mas a verdade é que essas feridas não desaparecem. Elas ficam ali, latentes, como pequenos espinhos na alma, esperando a oportunidade de ressurgir. E é exatamente quando a vida desacelera, quando as distrações diminuem depois dos 70, que essas mágoas antigas podem vir à tona com uma força surpreendente, envenenando o presente e colorindo a forma como vemos nosso parceiro hoje. O ressentimento aqui não é sobre o que está acontecendo agora, mas sobre o que aconteceu no passado e que nunca foi verdadeiramente curado ou perdoado. De repente, uma pequena briga sobre quem vai lavar a louça se transforma em uma discussão sobre uma dívida antiga ou uma decisão errada de 30 anos atrás. Isso é um sinal claro de que há algo guardado, corroendo a base do afeto. O desafio é que, para muitos, revisitar o passado é doloroso e parece inútil. Para que mexer em feridas antigas? Você pode pensar, mas a verdade é que, se essas feridas estão impedindo você de viver um presente pleno e de amar seu parceiro sem reservas, então é fundamental encará-las. Isso não significa reviver a dor intensamente, mas sim reconhecer que ela existiu e que ainda tem um impacto. A ação aqui é abordar essas mágoas passadas com gentileza e um foco na cura, não na culpa, em alguns casos. Isso pode até exigir a ajuda de um profissional, como um terapeuta de casais, que pode oferecer um espaço seguro e ferramentas para facilitar esse diálogo difícil. Mas, na maioria das vezes, o primeiro passo é a disposição de ambos para falar sobre o que ficou.
Isso pode começar com uma frase simples. Eu me lembro de X situação e, mesmo depois de todo esse tempo, ainda me sinto imature por causa disso. Podemos conversar sobre isso? O foco deve ser a sua emoção, o seu sentimento, e não a culpa do outro. E o parceiro, por sua vez, precisa praticar a empatia, ouvir sem se defender imediatamente, apenas para entender a perspectiva e a dor do outro. O perdão, seja a si mesmo ou ao outro, não significa esquecer o que aconteceu, mas sim libertar-se do poder que aquilo tem sobre você no presente. Lembro-me de Teresa e Manuel. Por anos, Teresa carregava um ressentimento profundo por uma decisão financeira que Manuel havia tomado sem consultá-la. No início do casamento, isso resultou em anos de aperto e privações. Ela nunca o perdoou completamente, e a mágoa se manifestava em pequenas críticas diárias. Quando eles se aposentaram, a questão do dinheiro voltou à tona, e com ela, a velha ferida. Foi preciso muita coragem de Teresa para finalmente expressar a profundidade de sua dor. Manuel, que pensava que tudo já estava superado, ficou chocado com a intensidade do sofrimento dela. Ele finalmente entendeu o impacto de sua decisão egoísta e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão sinceramente. Teresa, sentindo-se finalmente ouvida e validada, conseguiu liberar parte daquele peso. Não mudou o passado, mas libertou o presente deles de uma sombra antiga. Isso nos leva ao quarto ponto, que é a realidade do crescimento individual e dos caminhos que podem divergir com o tempo. É um equívoco pensar que, em um casamento de longa duração, ambos os parceiros precisam seguir exatamente a mesma trajetória de vida e interesses. Na verdade, as pessoas continuam a crescer, a aprender e a desenvolver novas paixões. Mesmo depois dos 70, um parceiro pode descobrir um novo entusiasmo pela jardinagem e passar horas no quintal, enquanto o outro pode se dedicar a aulas de história ou a um grupo de leitura. Essas novas descobertas individuais são maravilhosas, mas podem, inadvertidamente, criar uma sensação de distância ou de que um está deixando o outro para trás. O ressentimento pode surgir se um dos parceiros sente que o outro está mais interessado em suas próprias atividades do que na relação a dois. Ou se há uma falta de apoio ou reconhecimento para esses novos caminhos. A sensação de não pertencer ou de não ser mais interessante pode ser devastadora. A chave aqui é encontrar um equilíbrio delicado, apoiar o crescimento individual do parceiro, ao mesmo tempo em que se busca manter e criar novas áreas de conexão e experiências compartilhadas. Não se trata de ter os mesmos hobbies, mas de ter interesse genuíno nas paixões do outro. Pergunte sobre o que ele aprendeu na aula de história, ou sobre as novas flores que ela plantou no jardim. Compartilhe suas próprias descobertas com entusiasmo. E, mais importante, continuem a buscar atividades que ambos possam desfrutar juntos, mesmo que sejam diferentes dos hobbies individuais. Talvez seja um passeio diário, um novo restaurante para experimentar, ou um filme para assistir juntos. É sobre ser uma equipe que celebra as jornadas individuais, enquanto fortalece o caminho conjunto. Lembro-me de Ricardo e Lúcia. Ricardo, depois de se aposentar, começou a fazer cursos online na universidade, apaixonando-se por filosofia e história da arte. Lúcia, sua esposa, preferia se dedicar à neta e ao grupo de costura. Ricardo começou a sentir que Lúcia não se interessava por seus estudos, e Lúcia sentia que Ricardo só queria falar de coisas intelectuais e não dava atenção às coisas dela. Um abismo começou a se formar. Eles conversaram e perceberam que ambos se sentiam afastados. A solução não foi Lúcia começar a estudar filosofia,
ou Ricardo entrar para o grupo de costura, mas sim criarem um momento de partilha. Todos os dias, durante o chá da tarde. Ricardo falava por 15 minutos sobre algo interessante que aprendeu. E Lúcia, por sua vez, contava sobre o dia da neta ou os projetos do grupo de costura. Eles aprenderam a valorizar e se conectar com os mundos um do outro, mesmo que não os partilhassem diretamente. Isso transformou a potencial divergência em uma fonte de enriquecimento mútuo. Por fim, e este é um ponto que toca a muitos casais na terceira idade, precisamos falar sobre o impacto das novas condições de saúde e os desafios da função de cuidador. À medida que envelhecemos, é quase inevitável que um ou ambos os parceiros comecem a enfrentar desafios de saúde. Para um, pode ser uma condição crônica que exige mais atenção. Para outro, pode ser uma recuperação de uma cirurgia ou um declínio cognitivo. E com isso, surge, muitas vezes de forma inesperada, o papel de cuidador. Um parceiro assume a responsabilidade de cuidar do outro, seja ajudando com medicamentos, com a higiene pessoal, ou gerenciando compromissos médicos. Essa mudança de papéis, de parceiros iguais para cuidador e cuidado, é um terreno fértil para o ressentimento. O cuidador pode se sentir sobrecarregado, exausto, e ter a sensação de que sua própria vida está sendo drenada. Pode surgir a sensação de que não há reconhecimento pelo esforço, ou que se perdeu a liberdade e a individualidade. Por outro lado, o parceiro que precisa de cuidados pode se sentir culpado, envergonhado ou frustrado pela sua dependência, e pode reagir com irritabilidade ou fechamento. O ressentimento, nesse caso, não é dirigido à pessoa, mas à situação, à perda e ao peso que ela impõe ao relacionamento. É crucial reconhecer que esta é uma das fases mais difíceis para um casal e que exige uma dose imensa de paciência, empatia e, acima de tudo, busca por apoio. O primeiro passo é o reconhecimento mútuo da dificuldade. O cuidador precisa comunicar o quão sobrecarregado se sente. E o parceiro que recebe os cuidados precisa reconhecer e validar esse sentimento, expressando gratidão quando possível. A busca por apoio externo é vital. Não hesite em procurar ajuda de familiares, amigos ou serviços profissionais de saúde. Grupos de apoio para cuidadores podem oferecer um espaço seguro para expressar frustrações e encontrar solidariedade. Permitir que outras pessoas ajudem não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria e amor próprio. E ao relacionamento, manter, na medida do possível. As identidades individuais é igualmente importante, mesmo com os desafios. Tentem reservar um tempo, mesmo que pequeno, para que cada um possa se dedicar a algo que goste, que o faça sentir-se como indivíduo e não apenas como cuidador ou paciente. Isso pode ser um simples momento de leitura, um telefonema para um amigo, ou uma breve caminhada. Lembro-me do caso de Dona Ermelinda, que se viu como a única cuidadora de seu José após um acidente vascular cerebral. Sua vida mudou da noite para o dia. Ela amava José, mas sentia que estava se afogando. O ressentimento crescia a cada dia, e ela se sentia culpada por senti-lo. Foi preciso que uma amiga, ao ver sua exaustão, a encorajasse a procurar ajuda, Dona Ermelinda, com muito custo. Aceitou que uma cuidadora profissional viesse algumas horas por dia e que os filhos se revezassem nos fins de semana. Esse pequeno alívio permitiu que ela não perdesse a si mesma. E, aos poucos, ela conseguiu ver José não apenas como o paciente que precisava dela, mas como seu amado marido novamente, diminuindo o ressentimento e reforçando a conexão. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que você
esteja levando consigo uma nova perspectiva e ferramentas para nutrir o seu relacionamento. Falamos sobre a redescoberta da conexão depois que os filhos seguem seus próprios caminhos. A importância vital de expressar abertamente suas necessidades e sentimentos. A coragem de curar as mágoas do passado. A sabedoria de apoiar o crescimento individual do seu parceiro enquanto fortalecem o laço entre vocês. E a necessidade de buscar apoio e praticar a empatia ao enfrentar os desafios de saúde. Cada um desses pontos é uma peça fundamental para construir um relacionamento resiliente, cheio de amor e compreensão, capaz de florescer mesmo após os 70 anos. Lembre-se, décadas de vida compartilhada são um tesouro inestimável. Um livro cheio de histórias, risadas e, sim, também de desafios superados. Nunca é tarde para cuidar do que vocês construíram, para adaptar-se às novas realidades, para curar o que precisa ser curado e para, quem sabe, apaixonar-se novamente pela pessoa que seu parceiro se tornou e pela pessoa que você está se tornando. Juntos, pequenas e consistentes ações de carinho, de escuta, de presença, podem verdadeiramente reacender a chama e transformar qualquer quietude em profunda conexão. Qualquer ressentimento em um amor maduro e compreensivo. O relacionamento de vocês já resistiu a tanta coisa. Ele merece seu cuidado e atenção contínuos. É um legado. Uma parceria que pode continuar a trazer imensa alegria e significado. Eu adoraria muito ouvir a sua experiência. Você já passou por algumas dessas mudanças em seu relacionamento de longo prazo? Quais estratégias ajudaram você e seu parceiro a se manterem conectados e cheios de amor ao longo dos anos? Compartilhe sua sabedoria nos comentários abaixo. Suas experiências podem ser uma luz para muitas outras pessoas que estão navegando por caminhos semelhantes. Se este vídeo ressoou com você e trouxe alguma reflexão valiosa, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda muito para que essa mensagem importante alcance mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conversas significativas sobre como viver uma vida plena e alegre em qualquer idade. Porque cada capítulo da sua vida, especialmente este, merece ser vivido com amor, com conexão e com uma felicidade profunda e duradoura. Cuide dos seus relacionamentos, cuide de você e viva a sua melhor vida, sempre.